Alunas e alunos, pessoal aí que acompanha nossas aulas, vamos tentar definir aqui o grande outro, pequeno outro e objeto A. São três conceitos do Lacan, que é uma importante sofisticação do Lacan em relação ao pensamento de Freud sobre o inconsciente, né? O Lacan ele vai fundamentar o inconsciente como algo que se estrutura como uma linguagem, né? Quer dizer, se as leis no Freud, se as leis do inconsciente são a condensação e o deslocamento, o Lacan vai entender essa condensação e deslocamento a partir de um pensador chamado Jacobson, um linguista, como metáfora e metonímia. Então, leis da linguagem que regem o inconsciente. Ora, e aí a tese do Lacan é de que nós, né, o inconsciente não é uma substância transcendental, não é alguma coisa que faz parte de uma metafísica, né? O inconsciente é um efeito da fala, o inconsciente é um efeito do fato de que nós somos falantes e de que nesse atravessamento da fala, alguma coisa se dá além do nosso próprio saber consciente. Ora, e aí o Lacan vai fundamentar e ele vai buscar um rigor muito grande em relação a essa noção de inconsciente, né? Visando botar alguns pingos nos is, né? Em relação à teoria do Freud, a psicanálise propriamente dita, né? Que pingos nos is são esses? O primeiro grande pingo no i que ele coloca é a distinção entre pequeno e grande outro. Isso é um grande avanço do Lacan, né, que além de sofisticar o pensamento de Freud, dá um rigor para a psicanálise. Isso tem efeitos clínicos extraordinários. Né? Quer dizer, olha, o que seria, então, o grande outro e o pequeno outro? O grande outro é o lugar simbólico da fundação do sujeito inconsciente. O sujeito do inconsciente sendo aqui um sujeito dividido, não um sujeito completo, é um sujeito dividido. Então, o sujeito é falante e essa fala, né, ela vai se dar como uma apropriação de um discurso, que o Lacan vai chamar de discurso do outro, né, do grande outro. As palavras não vêm das pessoas, do bebezinho. As palavras vêm de um outro lugar, vêm do outro. Né? Aí a mãe e o pai ocupando esse lugar do grande outro. Então, o grande outro em Lacan não é uma pessoa. Grande outro em Lacan é um lugar. E quando a gente fala em lugar, a gente está falando de simbólico. Né? Então, aqui, esse lugar aqui tem um esquema chamado esquema lambda do Lacan, né? Que ele vai localizar, né, o inconsciente nessa dinâmica, né? Depois a gente vai falar disso. E aí ele vai diferenciar o grande outro do pequeno outro. O grande outro é um lugar da palavra, um lugar da determinação simbólica, né? Que não é aqui, quer dizer, é o que faz com que o ser humano, né, seja ejetado para fora de uma relação direta com a natureza e se referencie na palavra, no significante e no sistema que ele chama de simbólico, que é um dos três registros que o Lacan vai abordar desde o início da teoria dele até o fim da vida dele. Ele vai junto com essa questão dos três registros, o imaginário, o simbólico e o real. Aí o registro do simbólico seria esse sistema que o Lacan diz que é o lugar da palavra. Ele chama isso de tesouro dos significantes. De onde as palavras são provenientes? De um lugar que seria o lugar do grande outro, que, né, quer dizer, que comandaria o próprio sistema inconsciente, na medida em que é um sistema de significantes, né? Uma articulação em rede de significantes. É uma releitura que o Lacan faz em relação à ideia de cadeia associativa do Freud, né? De livre associação de ideias e cadeia associativa recalcada. Né? O Lacan vai falar, olha, o inconsciente é um efeito do fato de que nós somos mergulhados na linguagem,
né? Aí ele, de uma certa forma, tem uma certa herança heideggeriana, né? Um mergulho na linguagem, mas a diferença é que vai acontecer aí, primeiro, que o Lacan vai trabalhar dentro da lógica do significante, e a primazia do significante sobre o significado. Isso é uma questão, né, a ser aprofundada. Segundo, que enquanto que para a fenomenologia a linguagem é uma abertura de mundo e tudo mais, né, para a psicanálise a linguagem é alguma coisa que determina, produz um sujeito e determina de uma maneira não só prazerosa, não só uma abertura de mundo, mas algo da ordem de um traumatismo também. Né? Ser atravessado pelo significante não é uma coisa fácil. Né? É justamente disso que o sujeito padece. E é justamente por isso que o sujeito vai cair no divã, justamente para falar, porque tem algo a ser dito em termos de estrutura inconsciente. Ora, o que organiza essa estrutura inconsciente é o Lacan chama de grande outro, é o lugar da fundação. Né? Quer dizer, dado a fala e a palavra, há um sujeito do inconsciente. Isso é o lugar da fundação do sujeito. Não é por acaso que o sujeito se referencia nesse grande outro, na vida inconsciente, se referencia nesse grande outro como sendo o lugar da sua determinação simbólica, da sua, né? E isso vai aparecer nas relações sociais, humanas e amorosas. Né? Às vezes às vezes um sujeito coloca uma pessoa no lugar do grande outro, como sendo aquele lugar da sua determinação, se submetendo aí ao jogo da lógica da palavra. Então, por exemplo, o hipnotizador trabalha com o quê? Com sugestão, com palavras. Ele assume o lugar do grande outro como determinação do hipnotizado. Isso é um exemplo. Mas aí o Freud já dizia, né? O que sustenta a hipnose é a transferência. Ó, então vamos lá. Vamos tentar fazer um jogo rápido aqui. O grande outro, como lugar da fundação do sujeito, e é o próprio lugar para onde a transferência vai estar voltada, né? O endereçamento do material inconsciente, o Lacan diz o seguinte: o inconsciente é o discurso do outro, desse asão com maiúscula. Né? O que significa isso? Significa que a organização dos sintomas, dos sonhos, né? Quer dizer, elas vão estar sempre voltadas para um dizer que vai além da possibilidade do sujeito dominar, em termos de sapiência, de saber. Né? Então, o saber sobre o sonho, sobre o que está ali articulado enquanto cadeia de elementos simbólicos, esse saber não é do eu, esse saber é um saber inconsciente. Né? E aí o sujeito vai, né, às vezes forma um sonho, e aí alguém fala uma coisa no sonho, alguém diz outra coisa no sonho, alguém faz uma coisa no sonho. Né? Esses outros, né, eles estão, vamos dizer assim, articulando o discurso que é do próprio sujeito. Né? Então o Lacan vai dizer assim, claro, porque o sujeito é que sonhou, o sujeito é que colocou essas pessoas no sonho falando essas coisas para ele. Então, o Lacan diz assim, o sujeito recebe a sua própria mensagem de maneira invertida, vindo do outro, nesse lugar do grande outro. Por isso que aqui, né, o sujeito recebe a sua própria mensagem. Então, a mensagem aqui vem, só que ela não vem do sujeito, ela não vem como alguma coisa que o sujeito possa dominar. Isso vem de um discurso que o Lacan vai chamar de lugar do grande outro, discurso do outro. O inconsciente está nesse espaço aqui de interseção, de tensão entre o sujeito e o outro. Ora, esse A, ele tem a ver com o quê? Ele tem a ver com outro, de autre, no francês. Por isso que o A é usado pelo Lacan para falar desse outro. Autre, em francês, começa com A. Então, ele vai grande outro. Aí você tem uma relação entre sujeito, né, o sujeito, um outro pequeno aqui, com letra minúscula, né, e um outro grande com letra maiúscula. Aqui, do lado de cá, tem também um outro pequeno, um autre, né, vamos botar aqui autre, pequeno, com a letra pequena, né? Então, o eu, aí que entra, né, a questão tanto da constituição do eu na relação com o pequeno outro e com o grande outro, quanto a constituição do sujeito.
Então, você tem aqui uma seta virada para o outro, né, para um pequeno outro. O que seria esse pequeno outro? O pequeno outro é chamado outro imaginário. Está nesse registro aqui. Outro imaginário. O que seria esse outro imaginário? Seria o outro da imagem. A imagem especular. Imaginário aqui não é imaginação, é imagem. Então, se trata de uma imagem, né, do outro, do pequeno outro, de alguém, de um semelhante, de uma outra pessoa, né, de um semelhante, que empresta uma imagem para a constituição do eu. Empresta. Então, toda vez que o sujeito se dirige a alguém, retorna para ele a imagem do seu eu, como se o eu fosse uma imagem completa. Esse é um ponto. Não é. Mas o eu quer ser uma imagem completa, né? O eu quer se absolutizar, quer se planificar, quer se aperfeiçoar e ser perfeito, né? Então, essa imagem é uma imagem vacilante e é uma imagem relativamente ilusória, de que há uma totalidade, de que há uma unidade. O eu quer a unidade, mas na medida em que o ser humano fala, essa fala já atravessa o sujeito e divide. Então, aqui a unidade se perde para uma divisão, né? Não é por acaso que na associação livre o sujeito estranha o que diz, né? Ele fala mais do que sabe, então se divide em relação ao que quer, se divide em relação ao desejo, se divide em relação ao outro, se divide em relação ao amor, né? Quer dizer, o desejo divide, a sexualidade também divide, né? Então, o eu quer fechar uma gestalt, e é isso, é gestalt, é forma, né? Mas não fecha. Na medida em que fala, retorna aqui a divisão. E esse grande outro também vai ser um lugar de uma determinação do eu, porque não é só a imagem do eu que está em jogo aqui a partir desse outro, a partir desse pequeno outro. É a palavra também do outro que está referenciando o eu. Dito de outra forma, é o jogo do espelho. Né? A criança está com alguém, né? Obviamente que um bebezinho não pode se olhar no espelho sozinho, tem que ter alguém. Esse é que é o ponto. O ser humano está marcado e mergulhado no outro. Né? Então, o outro está ali dizendo assim, olha lá fulaninho, né? A palavra, uma frase, olha lá fulaninho, e apontando com o dedo com a imagem, a partir do momento em que se forma a gestalt, que o Freud chama de nova ação psíquica, narcisismo, esse júbilo da unidade do eu, a imagem no espelho e o reconhecimento de si mesmo ali, a partir tanto da imagem do outro, que empresta uma totalidade, que seria aqui, essa relação, esse eixo eu-outro, e o eixo da palavra, que seria uma determinação do grande outro sobre o eu. Dizendo assim, olha lá fulaninho, né? A frase, a palavra, que também está incidindo aqui sobre a organização do eu. Ora, quer dizer, aqui você tem, então, um eixo, esse eixo aqui seria o eixo do narcisismo, seria o eixo imaginário, e aqui tem o eixo simbólico. Essa relação entre A e a linha, por que o Lacan escreve o eu com um A também, né? Tanto quanto o outro? Porque o Lacan vai dizer que no início o eu é a imagem de um outro, quer dizer, é a imagem no espelho, baseada também nessa totalidade da imagem do outro. Então, eu e outro é uma coisa só. Claro que isso é uma questão para se estudar de maneira profunda. Aí você pega lá o esquema óptico do Lacan para entender essa questão do imaginário, né, da totalidade do eu e tudo, da imagem ideal, né? Quer dizer, o buquê invertido lá no seminário 1, depois ele vai retomar isso em outros seminários 8, né? Vai por aí afora. Mas essa imagem do eu seria uma totalidade, uma gestalt baseada no outro, no olhar do outro, né? Naquilo que retorna do olhar sobre mim mesmo, né? Por isso que o Lacan escreve como um azinho, no sentido de outro, eu barra outro. Então, eu e outro são a mesma coisa, no início. O que vai castrar essa relação do eu com o outro? É esse lugar aqui do grande outro, o lugar da palavra. Né? Vai separar eu do outro, vai
né? Quer dizer, o significante criva, separa e produz aqui alguma coisa de uma perda. Separa eu do outro e produz uma perda. Ora, a constituição do sujeito está justamente nessa ordem. Por quê? Porque na relação com o outro, por exemplo, a criancinha com a mãe, né? Na relação da criança com a mãe, o que está em jogo ali? Está em jogo, né, a produção, por exemplo, de um objeto, né, na medida em que a mãe não é toda para a criança, ela oferece a imagem, ela oferece o seio, ela oferece o olhar, ela oferece sua voz, né? Que são o que o Freud chamava de objeto parcial, que o Karl Abraham também vai chamar de objeto parcial, e que o Lacan vai pegar isso e vai dizer assim, olha, esse objeto parcial é um objeto perdido. O Freud já dizia, falava sobre a experiência de satisfação como uma perda, né? É um objeto perdido. O seu bico do seio tem que ser perdido e, né, até porque para a criança se aculturar não pode ficar, né, chupando o bico do seio para a vida inteira. Tem uma hora que tem que desmamar. Então esse bico do seio se produz não como objeto, não como objeto que estava lá antes, mas como produção de uma perda. É a partir da perda ele se produz como objeto. Ora, essa perda separa na medida em que a mãe é falante, na medida em que esse grande outro materno fala, separa eu do outro. E aí alguma coisa, né? Na medida em que eu e outro é uma coisa só, alguma coisa do outro, o olhar, o seio, alguma coisa que se perde é uma parte de mim mesmo que se perdeu. É uma parte de mim mesmo que se perdeu. Essa parte de mim mesmo que se perdeu, o Lacan vai chamar de objeto A. Ele vai chamar de objeto A. É isso que cai da relação com o outro, né? Na experiência de investimento infantil, né? Nos traços de satisfação, se perde aqui, ele vai chamar de objeto A, ou seja, essa parte de si mesmo na relação eu-outro, né? Uma parte perdida de mim mesmo, que o Lacan vai chamar de objeto A, né? Pensando aqui, ele avança depois, dizendo assim, não, esse pequeno A, esse objeto pequeno A, não é o outro imaginário, simplesmente. Né? É o que cai dessa relação. Eu, outro, a linha, o que cai disso, ele chama de objeto A. Ora, caiu, dividiu, a criança se separa do outro, né? E se constitui aí como um ser desejante, incompleto. E aí, na medida em que é incompleto, é um sujeito dividido, não é completo, é um sujeito dividido. É um sujeito barrado pela lei da linguagem, pela lei da palavra, que criva e que separa, que castra. Ora, nesse sentido, aqui o sujeito vai aparecer como efeito da operação do simbólico na tentativa de recuperar o objeto perdido, na tentativa de encontrar o objeto perdido. Aqui o objeto já está dado como perda, né? E essa equação aqui, que o Lacan chama sujeito dividido punção de objeto A, esse losango aqui significa punção, significa, né, dizer, alguma coisa que punça no sentido de uma complementação, né? O que se perdeu de mim mesmo, que produziu a minha divisão, que produziu a minha falta, que produziu a minha incompletude. Esse objeto eu hei de agarrá-lo. Só que, né, por mais que o sujeito consiga satisfações na vida, o objeto está sempre escapulindo, está sempre, né, sempre alguma coisa de mim continua perdida, né? Sempre alguma coisa da satisfação plena continua perdida, a divisão vai se manter. Isso aqui o Lacan chama de fórmula do fantasma. Ora, então a fórmula do fantasma, né? A fórmula do fantasma seria esse S barrado, esse sujeito dividido, punção de objeto A, de parte perdida de mim mesmo, que se constituiu aí, que constitui as minhas fantasias. E aí vem, quer dizer, o que seria esse objeto A? Seriam pequenos objetos extraídos da relação eu-outro. Seria o olhar, a voz, o seio, né, os excrementos, que seriam, quer dizer, partes do corpo extraídas e jogadas fora. O olhar tem que se perder, não, né, até porque se o olhar fica ali, né, excessivo,
o sujeito não suporta. Tem que alguma coisa se perder. É bom que perca. É bom que haja renúncia, porque senão fica insuportável. A observação do outro é absurda, né? Quer dizer, ninguém aguenta. Mas tem alguma coisa do olhar ali que reverbera como perdido, como alguma coisa que às vezes retorna, né? Na experiência superegóica, por exemplo, né? De você estar sendo observado, de autocrítica, né? E por aí vai. O a voz também, que vai aparecer, né, como uma voz superegóica, e ao mesmo tempo esses pequenos objetos, na medida em que se perdem, né, que são crivados da relação do sujeito com a satisfação, né? O sujeito está referenciado no grande outro, e aí tem a mediação do simbólico nisso, não encontra o objeto. Na medida em que está crivado, aí o sujeito dividido é desejante. Então, quer dizer, esses pequenos objetos vão funcionar, né? Os excrementos também, é uma parte do corpo que se joga fora, que se perde. A criança tem que dar tchauzinho, né? Para, né, puxar a válvula, dar tchau. Né? Certa vez, uma criança perdeu um balão no meio de uma festa de aniversário, o balão subiu, foi para o céu, acabou, não tem mais balão, e a criança entrou em estado de pranto, de luto, né, assim, um sofrimento absurdo, chamando pelo balão, e depois de muito chorar, deu tchauzinho e mandou embora, quer dizer, perdeu, simbolizou a perda. Então, é a entrada no universo do simbólico. Então, quer dizer, a fantasia vai ser uma forma de coaptar esses objetos perdidos, olhar, voz, seio, excremento, oralidade, passivo, ativo, são constituições de fantasias infantis que vão ali se organizar montando uma determinada maneira do sujeito viver a vida, né? Seja de uma forma, seja de outra, isso vai marcar uma determinada maneira de desejar e uma determinada maneira de sofrer. Ora, então é isso, né? Basicamente essa relação entre eu como um outro, né? O A aqui é o outro imaginário, não é o objeto A. O A aqui é o momento da teoria do Lacan como outro imaginário, que é esse eixo imaginário. A marcação do simbólico para o eu, tanto quanto para o sujeito do inconsciente, né? O discurso do outro, o inconsciente é o discurso do outro. E aqui, na relação entre eu e o outro, se cai alguma coisa, né? Cai alguma coisa, e essa fantasia na relação com o outro vai aparecer nesse eixo aqui, né? Quer dizer, a partir de um discurso do outro, a fantasia vai, né, quer dizer, vai retornar para o sujeito como um discurso, como uma articulação de linguagem, de metáfora e metonímia, freudianamente, condensação e deslocamento. Para terminar, a gente pode dizer que, né, esse eixo aqui do inconsciente, né, ele vem com a seta, o Lacan escreve uma seta virada para o sujeito, que é o discurso do inconsciente, né, é o dizer inconsciente aqui, mas embarreirada pelo eu, recalcada. Né? Então, esse pontilhado aqui representa as formações do inconsciente, né? Representa que esse discurso do outro não vai atingir o sujeito de maneira direta, ele vai atingir por metáforas, por enviesamentos de linguagem, né, de trocas, de substituições, simbolizações, porque não dá para dizer tudo de uma maneira direta, né? O sujeito não suporta certos conteúdos da sua fantasia, o sujeito tem que trabalhar muito isso em análise. Bom, é isso. Espero que tenha esclarecido alguma coisa, né? E estamos aí para qualquer questão, tá? Qualquer diálogo, dúvida, questão, eu me coloco aí à disposição. Até a próxima. Um abraço.